Então, gente, a live de hoje é uma live de oportunidade. É uma oportunidade que a gente vai trazer aqui para vocês para melhorar o trabalho de vocês na fotografia newborn. Em especial, hoje é melhorar o relacionamento com o cliente, principalmente. E o tema da live é como orientar os pais para a sessão newborn. É uma coisa que muita gente não dá muita bola, mas evita muita coisa durante a sessão, evita frustração desnecessária. Evita fadigas. Evita fadigas desnecessárias. Como evitar fadigas? Melhora a experiência do cliente, enfim, vai ajudar vocês de muitas formas. É uma forma, assim, de evitar fadigas, de evitar... Tem uma série de coisas, eu tenho falado aqui, tudo que você pode fazer para reduzir seu tempo de ensaio. Qual é a nossa proposta com essa maratona que a gente está fazendo aqui de conteúdo para vocês? A proposta é poder te trazer uma forma de reduzir seu tempo de ensaio, de melhorar seu posicionamento, de melhorar seu fluxo durante a sessão e te mostrar que é possível sim, porque muitos dos nossos alunos conseguem chegar nisso. E outra coisa, o tempo todo eu falo de redução de tempo, de comunicação. Tudo leva a esse benefício. Então, uma das coisas importantes de se entender aqui é que a comunicação dos pais é o melhor Dos caminho. pais não, com os pais. Foi isso que eu disse. Comunicação com os pais é o melhor, caminho para uma sessão newborn mais tranquila, para uma experiência melhor, tanto para o cliente quanto para você. Então, isso vai fazer muita diferença no ensaio. Eu queria perguntar uma coisa. Quem tem assistido a live 801, que está acontecendo segunda, quarta e sexta, às 8h01 da noite? Tá sensacional mesmo. Ontem, por exemplo, eu falei com uma pessoa e ela tava me questionando assim, eu tô conseguindo fazer as coisas e tal, mas tem uma coisa que eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo ficar bem durante o ensaio, assim. Eu tô tendo dificuldade de acalmar o bebê, de fazer alguma coisa. E aí ela falou, como é que eu faço isso? Foi a pergunta dela. E eu comecei a questionar ela. Tô ligada já que quando eu começo a perguntar, vocês me soltam coisas. E, na verdade, o exercício que eu faço com quem eu tô conversando é o mesmo que eu faço com os pais. De uma forma inconsciente, eu faço eles me contarem tudo que eu preciso saber. Por exemplo, então ela me falou assim, eu não consigo acalmar o bebê, eu não sei o que acontece, eu não estou conseguindo acalmar o bebê. E eu comecei a perguntar para ela como é que era a sessão, como é que ela fazia, como é que isso, como é que aquilo. E em um determinado momento da resposta dela, ela me solta o seguinte, eu sei que eu tô ansiosa, eu sei que eu sou ansiosa. Aí eu começo o ensaio, quando eu vou colocar o bebê no puff, eu fico mais ansiosa ainda, e se ele chora, eu fico desesperada. Eu falei, você acabou de me dar a resposta. Você percebeu que você fez a pergunta e me deu a resposta? E ela falou, não. Falei, você acabou de me responder que você vai ansiosa pro ensaio e que no momento que você coloca o bebê no puff, você fica desesperada se o bebê resmunga ou chora. Ou seja, só que antes disso, ela terceirizou todo o problema. Ou era o bebê, que ela tá pegando bebês muito difíceis, os pais estão muito agitados, quando na verdade ela tinha acabado de me responder que era ela. E aí o que acontece? Percebe-se que tem uma falha de comunicação, que tem um problema interno, e aí o que eu falo nessa hora? Você precisa dar 2 passos para trás e entender onde está o gatilho. Por que eu tô falando isso? Porque eu faço a mesma coisa com os pais, começo a cutucar aqui, cutucar ali, daquele jeitinho, uma conversa. Na minha conversa, eu conduzo eles a me dizer não o que eu preciso ouvir, porque tem pais que, de modo inconsciente, mente, achando que é aquilo que a gente quer ouvir. Na verdade, não é o que eu quero ouvir, é exatamente o que eu preciso. Foi isso que eu quis dizer. Por quê? A mentira, às vezes, ela não é por maldade, é por inconsciência, por falta de consciência, na verdade, né? É, por exemplo, quando você pergunta, ele mama, ele tá regrado pra mamar? Tá, de 3 em 3 horas. Nossa, tipo, é isso que ela quer ouvir, porque se eu não disser isso, eu vou ter que ir embora, que não vai rolar o ensaio. Então, na verdade, é fazer com que eles tenham a consciência de que a resposta não importa. O que importa é que seja a resposta mais franca possível, que isso vai me ajudar durante o ensaio. E como é que eu faço isso? Tem todo um processo. E aí que eu quero chegar com vocês, primeiro na parte de orientação, que vai ser uma parte pré, e como isso acontece durante a sessão newborn no estúdio. E por que orientar os pais é tão importante? Porque a comunicação aqui, ela tá dentro do questionamento, né? Então, uma das razões que gera ansiedade no ambiente é a insegurança dos pais.
E a insegurança dos pais normalmente é gerada pela falta de comunicação ou por um processo. Quando eu falo falta de comunicação, entendam falta de comunicação como a comunicação de uma forma errada. Por quê? Porque a pessoa chega no estúdio e você fala, oi, e aí, tudo bem? Você está se comunicando? Não significa que você esteja se comunicando da forma correta, da forma ideal, da forma que vai extrair benefícios para o seu ensaio. Quer dizer que nessa conversa ainda faltam informações, que está sendo muito superficial. E se você aprofundar um pouco mais essa conversa, intensificar as informações em relação ao ensaio newborn, vai evitar muitos problemas, vai trazer uma experiência melhor para o seu cliente. E para você também. A Mika falou, rola uma psicologia antes, né? Gente, a psicologia, ela tem que estar o tempo todo no processo. Eu tinha um sonho de vida, depois que eu parei de sonhar em ser veterinária, eu comecei a sonhar em ser psicóloga. E minha primeira tentativa de vestibular foi para psicologia. Não passei, claro, porque eu tinha que tentar no federal e não tinha estudo suficiente para isso, mas ok, a vida me proporcionou outras coisas, mas uma das minhas paixões é isso. Eu tenho falado muito aqui em tudo que eu trago de conteúdo sobre o quanto eu sou apaixonada por entender as pessoas, a mente das pessoas, como cada um reage, e isso em todos os aspectos. Eu já li até livros sobre psicologia do... esqueci o nome, que é de... Olha para mim como se eu fosse lembrar o que ela a lógica do consumo, por exemplo, que fala da psicologia do consumo, como que as pessoas reagem ao consumo, coisas do gênero. Eu gosto, eu sou curiosa por esse assunto. E eu falo que desde pequena eu gosto de dar conselho, mesmo que eu não saiba, eu adoro conversar e dar conselho para as pessoas. E esses dias, inclusive, num 801, teve uma pessoa que me pediu um conselho, foi muito legal. Foi uma das lives do 801 em que a gente só teve uma pergunta, o resto foi pessoa agradecendo ou pedindo algum conselho, enfim, foi bem legal. E aí, a psicologia, ela ocorre o tempo todo. Por quê? A gente tem que partir de um princípio, quando se fala de comunicação, que é o seguinte: eu conheço e sei o que eu faço. Pelo menos em teoria, né? Todos os fotógrafos deveriam saber o que estão fazendo. Mas vamos partir do princípio que todos sabem. Eu sei o que eu tô fazendo e tem muita coisa que é óbvio pra mim. Muita coisa. Que chega a ser o cúmulo do ridículo de óbvio pra mim. Mas isso não é óbvio para o seu cliente, para o meu cliente. O meu cliente não está inserido ou imerso diariamente na fotografia de recém-nascidos. Ele não tem a obrigação de saber tudo que eu sei. Compreende onde que a gente tem o maior X da questão do problema de comunicação? É acreditar que é óbvio, quando não é. Para ele não é. Para ele é novo. Para ele é super novidade. Ele não sabe. Ele está conhecendo esse universo agora. Ele estava imerso na questão de enxoval, de entender o bebê, da insegurança, porque tá vindo uma pessoinha nova na família, não sabe como é que vai ser. Então tem uma série de insegurança já somada. E isso só se acrescenta, só soma, só cresce no dia da sessão newborn. Não importa o quantos pais te conheçam, você pegou o bebê do colo dele, você tá saindo de perto dele naquele momento e ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe. Ele pode ter assistido 1000 vídeos lindos, incríveis, mas era outro bebê e ele sonhava em ter o bebê dele ali. A partir do momento que você tirou o bebê dele do colo, da mamãe leoa, é outra história. Então, nesse momento, você tem que aprender também. Existe algo que a maioria dos fotógrafos não se preocupa em aprender. E, mais uma vez, repito, não tem certo e errado. Às vezes, falta consciência. A gente está muito preocupado com várias questões de técnica, de equipamento, de segurança, e esquece de um princípio básico, que é a comunicação. Comunicação é um princípio básico. Por que eu falo isso? Ah, Bel, nossa, que massa isso que você tá me falando, mas eu não fui sempre assim. Eu tinha dificuldade, eu tinha uma dificuldade do cão de me comunicar, porque eu sou jacu do mato, eu sou tímida. Não parece, porque o que acontece comigo? Ah, Bel, mas você não é tímida. Se vocês soubessem quantas dores de barriga eu tinha para subir num palco para dar uma palestra, vocês nunca mais falariam isso para mim. Diminuiu, agora eu só tenho uma, né, Dani? Mas eu chegava a ter 3. Tipo, eu tinha que ir 3 vezes ao banheiro com dor de barriga antes de subir no palco para dar uma palestra. O que mudou em mim? Nada. Mudou que eu fui desenvolvendo a minha habilidade de lidar com esse sentimento, com essa ansiedade. Eu fui aprendendo que eu preciso disso.
Porque eu gosto de estar no palco para dar palestra, eu gosto de estar aqui para ensinar para você. Mas não foi sempre fácil para mim estar aqui e falar da forma como eu falo. Eu continuo sendo a pessoa tímida Jacu do Mato. Jacu do Mato que eu falo, porque na minha cidade, que é cidade pequena, que eu morava no pé do morro mesmo, a gente chama as pessoas tímidas de Jacu do Mato. Então, eu sou uma Jacu do Mato. E eu aposto que tem um monte de Jacu do Mato aqui. Jacu do Mato é uma pessoa super tímida. E aí não vem me falar assim, eu tenho dificuldade de fazer stories. Eu também tinha. Eu também tenho, às vezes. Tinha que fazer 10 stories para sair um decente. Agora eu não ligo mais, eu falo espontaneamente. As pessoas estão cansadas de ver coisa muito engessadinha assim também, né? Então, o princípio básico da comunicação, se você não tem, você pode ter, porque eu não tinha. Bel, como você não tinha? Você não dava oi pro seu cliente? Dava? Dava oi, tudo bem? Pode ficar à vontade aqui. Fazia 2, 3 perguntinhas, catava o bebê e vazava. Porque eu não sabia como me comunicar. Aí, às vezes, eu falava assim pra Bel, tipo, o cliente, ele fechou todo o contrato por e-mail, primeira vez que a gente tá vendo, a gente deve conversar um pouquinho mais com o cliente e, assim, antes de começar. Porque, apesar de eu falar pouco nas lives, quando tá no estúdio, eu falo mais com os clientes. Eu faço mais essa parte de anfitriã, de recepcionar as pessoas, eu acabo conversando mais com eles, e a Bel era muito focada no que tinha que fazer. Tem que fazer a sessão, daqui o bebê é meu, agora eu vou lá fazer a sessão, fazer o que tem que fazer, depois te devolvo, é basicamente isso, e eu lá fotografava e depois devolvia. E nesse meio tempo, assim, no início e no final da sessão, ou cada vez que o bebê parava para amamentar, eu ia lá e ficava conversando com os clientes, ficava ali para eles se sentirem mais à vontade, só que a Bel não conseguia fazer isso, e aí eu comecei a questionar, eu falei, Bel, é importante, né, a gente conversar, a gente, essa parte eu acho que vai trazer uma experiência melhor para o cliente, por mais que tenham fotos incríveis, no final eu acho que essa parte também é importante. E aí demorou um bom tempo e a Bel começou é verdade, né, vamos começar a conversar com os clientes. Agora ela conversa com os clientes e fica assim, tipo, nossa, ela conversa agora bastante com os clientes. E as coisas começaram a fluir de uma forma muito melhor. Quando a gente começou não só a conversar ali, bater papo, mas orientar essa orientação pré-sessão. E ali, quando os clientes chegam, esse contato inicial, quando chega para fazer a sessão. Olha só, tem uma coisa que, enquanto a Dani estava falando, eu estava lembrando aqui, eu tenho falado muito de gatilho, assim, e não de gatilhos mentais, no sentido de usar isso para marketing ou algo do gênero, gatilho mesmo de coisas que aconteceram com você que podem ter travado. E eu estava lembrando, lembra que eu te contei que quando eu era pequena não era assim? Eu era super me dava bem, fazia teatro na casa dos amiguinhos ricos, assim, as coisas. Amiguinho rico que eu falo, gente, é porque como eu morava na praia e era uma cidade de veraneio, tinha umas casas perto da minha casa, umas casas que eu considerava já mansão, assim, perto da minha simplicidade, vamos dizer assim. E aí no verão sempre vinham as pessoas donas daquela casa passar o verão na praia. Na época que eu era pequena, em que a praia que eu morava era considerado um bairro nobre, assim, tal, mas eu não morava em uma zona super foda, nem nada. Mas aí, eu ficava amiguinho, assim, das pessoas nesse período da rua, e a galera, as pessoas que tinham mais grana, me acolhiam de um jeito que hoje eu não sei explicar. Talvez eu fosse uma criança muito exótica, ou diferente, ou legal, sei lá. Mas eles me acolhiam, assim, por exemplo, eu entrava para brincar com os filhos deles, super riquinhos, a gente fazia teatro, me chamavam para jantar, ou ficavam com muita dó, sei lá. Essa menina tá com cara mas que eu lembro que era fome. legal. Vem aqui jantar, menina. Eu lembro que era legal e que eu fazia teatrinhos e coisa que hoje, eu falando o quanto eu sou Jacu do Mato, não parece que isso é uma verdade minha. E aí eu tava pensando nisso enquanto a Dani falava, eu pensei, o que aconteceu comigo em algum momento, em alguma fase da minha vida? Até preciso levar isso pra terapia, talvez. O que aconteceu comigo que fez eu me travar? Porque quando eu era criança, eu não era assim. Pode ter sido alguma coisa na adolescência que me aconteceu, que fez com que eu ficasse muito fechada pro mundo. E isso reverberou na minha vida adulta. Eu sempre fui isso. Sabe aquelas crianças lá que tá com a mãe, daí chega alguém assim, e a mãe fala assim, filha, dá um oi pro fulano. Eu escondia, tipo, sai daqui. E aí você tampa o olho como se a pessoa não estivesse te vendo, assim. Tinha um cúmulo, assim, eu tinha uma vizinha. Chega o cliente, você pega o bebê no colo e faz assim com o cliente. É quase isso. Quando eu era pequena, assim, eu lembro que tinha uma vizinha, assim, idosa, ela tinha cabelo branquinho, assim. Só que pra mim ela era sempre uma bruxa, eu tinha medo dela. E eu lembro que ela me dava bala de banana sempre. Você achava que tinha veneno? E eu tinha medo, eu achava que era envenenada, eu sempre jogava fora. Eu sempre queria muito aquela bala, mas eu abria, assim, e jogava fora. Eu falei, que tá envenenado.
Tipo, sei lá, devia ter uns 4, 5 anos, eu lembro disso. Eu sempre jogava. Bom, Que mas horror. enfim, pode ter acontecido alguma coisa em algum momento da sua vida que te travou também. E aí, o que a gente faz? Tenta voltar e resgatar aquele ser humano que você quer ser. E se isso nunca existiu, se você não lembra, trabalha isso de alguma forma, né? Foi uma coisa que eu fui trabalhando ao longo desses anos para desenvolver melhor a minha forma de comunicação mesmo, porque eu me sentia muito travada para me comunicar. E isso me atrapalhava muito. Só que eu não sabia o quanto, porque não me atrapalhava a ponto de deixar o ensaio ruim, mas me atrapalhava em diversos outros aspectos, né? Mas a comunicação, ela tem um poder. Ela é o poder e ela pode te ajudar muito. E é a comunicação que vai trazer também uma experiência legal para o seu ensaio. É uma das coisas. Outro dia a Dani ficou até abismada, porque eu ando muito diferente na minha forma de me comunicar com os meus clientes. E aí o bebê tava mamando, eu fui ali, sentei na sala junto com os clientes e fiquei papeando horrores, assim, super, conversando de coisas super nada a ver, assim. Antigamente, muito antigamente, quando eu não tinha estúdio, que eu ia na casa do cliente para fechar contrato, eu conversava, eu já tinha um contato com o cliente antes. Então, por mais jacu que eu fosse, no dia do ensaio, eu já tinha tido um contato com aquele cliente. Então, era mais fácil. Só que à medida que o mundo foi ficando mais online, as pessoas não estão mais querendo ir em estúdio para fechar contrato. E para mim tá tudo bem, porque elas já sabem, já vi foto do meu estúdio, vê vídeo, tá tudo bem, elas já conhecem. Mas aí chega no dia do ensaio, por mais que você já tenha conversado com aquele cliente várias vezes pelo WhatsApp, pessoalmente é outra coisa. Às vezes a gente é muito mais simpático e mais legal pelo WhatsApp, porque você não tá ali vendo a pessoa, então sua jacuzzice fica de lado. E aí você tá na frente da pessoa, você trava. E eu passei por um bom tempo, desde que a gente começou no primeiro estúdio, no segundo estúdio, que no primeiro ainda tinha bastante gente que ia até o estúdio para fechar, né? No segundo estúdio eu comecei a passar por esse processo, assim. Então eu fui me adaptando e pensando, eu preciso melhorar e por mais difícil que seja para mim, eu tenho que encarar. É quando você entra no papel de adulto mesmo e encara os desafios da vida. Porque quem não quer encarar é sempre ou o adolescente rebelde ou a criança mimada, criança birrenta, que fala, não quero, não quero, não quero, e não vai, se joga no chão, esperneia, e não vai, e não flui, entende? Então a gente tem que se colocar muitas vezes no papel de adulto e pensar, preciso encarar isso e preciso melhorar. E por isso estamos aqui novamente, né, para passar para você a nossa experiência, tudo aquilo que a gente já viveu com isso, para que você consiga levar isso de uma forma melhor e consiga entender os fatores que trazem benefício, né, para que você consiga chegar no resultado que você quer no seu ensaio. Quer dizer que orientar os pais a tratar eles bem? Não necessariamente. Não só isso, né? Tratar bem é mais que uma obrigação que a gente tem. Para qualquer ser humano. Tratar bem é uma obrigação, né? Na verdade, gerar uma experiência que proporcione segurança para ele, né? O que a gente precisa, o fotógrafo precisa saber o que ele está fazendo, mas não basta só saber, você precisa fazer parecer que você sabe o que está fazendo também. Porque às vezes eu sei o que eu estou fazendo, mas se porventura eu ficar ansiosa ou insegura, eu vou dar a entender para o cliente de que eu não sei o que estou fazendo e não importa o quanto eu saiba. Então não basta saber o que está fazendo, você tem que parecer que sabe, tem que fazer parecer que sabe. Isso é muito importante. Isso faz com que o cliente sinta. Ninguém passa aquilo que não é. Ninguém consegue fazer. Eu não consigo fazer a Dani sentir que eu sou uma pessoa segura se eu não sou segura. Não é simples. E se alguém consegue fazer isso, essa pessoa tem que ser muito, muito, muito atriz, assim. De um jeito que você consegue transmitir. É difícil você conseguir transmitir um sentimento que você não tem. Não tem como. E o sentimento é uma onda, né? Uma frequência, a pessoa sente. Como a Dani já disse em algum outro momento, é como quando você chega num lugar e pensa, nossa, que clima pesado, você não conhece ninguém, você não viu nada, mas você sente aquela energia. É isso, porque você não consegue sentir algo que não existe no ambiente. Então a gente tem que partir desse princípio também, de entender que a sua relação com o seu cliente, que a forma como você vai lidar com ele e o que você sente impacta. Mas, Bel, como é que eu vou fazer se eu não controlo o que eu sinto? Você não controla a emoção que vem na hora, que pode ser medo, que pode ser raiva, que pode ser qualquer coisa.
Mas o que você vai fazer com aquilo é uma escolha. Então, nesse momento, o seu comportamento é uma escolha sua. Você vai escolher se você quer explodir, estourar ou não. E aí, você precisa entender... Vamos lá. Tem algumas pessoas, alguns fotógrafos que têm me falado, em alguns casos, na maioria dos casos, são os nossos alunos do treinamento Newborn, que falam assim, Bel, eu não consigo mais ir para um ensaio sem você. E eu pergunto, oi? Eu vou pro ensaio? E aí você fica aqui falando na minha cabeça. Tipo, olha, faça assim, faça assado. Eu virei um fantasma na vida das pessoas. Daqui a pouco a pessoa vai abrir a geladeira, eu vou estar lá falando, não come isso. Não, só que não. Mas é assim, a pessoa tá indo quase que comigo pendurada aqui. Vamos aí, brother. É isso que as pessoas estão sentindo. Estão me falando pagar isso. De pirata. Se tiver algum aluno aí, me conta que tá acontecendo isso. Porque vários vieram me falar. Falaram, cara, eu tô indo pra sessão, aí eu tô fazendo alguma coisa e penso, opa, peraí. Daí tá eu falando ali na orelha da pessoa. E isso é engraçado. Eu nem sei porque que eu falei isso, tinha um propósito, mas eu acho que eu esqueci esse propósito. Sim, mas a hora que eu lembrar, eu falo. Então, assim, ó. Você, como eu falei, você pode até saber o que você está fazendo, mas se você não demonstra que você sabe o que você está fazendo, os pais não sentem que você sabe o que você está fazendo. Então, além de tratar bem, é fazer com que a experiência seja boa, e a experiência só vai ser boa se eles sentirem confortáveis. E eu já falei em algum momento também que se sentir confortável não é largar no sofá e dormir, só isso. A pessoa normalmente dorme por duas razões, cansaço extremo e porque por alguma razão ela também está confiando em você. E aliás, eu tenho uma foto bem fácil aqui que eu vou querer mostrar, tava bem na cara do gol e foi bem sem querer que eu abri. No começo, assim, da sessão, os pais estão lá no vidro, assim, super fotografando, curiosos, assim, dá, sei lá, 20 minutos da sessão, a criança dá um sorrisinho, assim, eu vou olhar para ver se os pais viram, e se eles estão acompanhando. Gente, estão tudo no celular, tá cochilando, estão nem aí mais. Olha, eu quero mostrar aqui, vou compartilhar minha tela. Olha, gente, aqui é a bebê que não dormia, nem a pau, e a mãe lá, atrás, já no terceiro sono, coitada. Eu fiquei até quando a Dani falou assim, olha, será que eu acordo ela? Ela tá muito torta. Eu falei, cara, deixa porque ela tá tão entregue ali, ela se abraçou naquela almofada de amamentação, gente, e ali ela ficou por sei lá quanto tempo. Só que depois que ela dormiu, a bebê dela dormiu também. E isso foi muito legal, muito legal. A Ana disse que o namorado dela apelidou ela de Ana Ferreirinha, porque toda vez que ele vê ela tá assistindo treinamento. Vou começar a te chamar de Ana Ferreirinha também. É porque, assim, nós temos vários alunos do treinamento newborn que não assiste uma vez só. Quando tem sessão e a pessoa vai fazer uma sessão newborn, ela vai lá e reassiste alguma sessão, alguma parte do treinamento para relembrar alguma coisa para ir para a sessão. Porque cada vez que você assiste uma aula, ou seja, a mesma aula, cada vez que você assiste a mesma aula, você pega um detalhe novo, consegue perceber uma coisa que você não tinha percebido. É tipo assistir filme. Quando você assiste o filme a primeira vez, você tem uma impressão, você vê ele de uma forma. Quando você reassiste aquele filme, você percebe que consegue enxergar vários detalhes que você não tinha conseguido perceber da primeira vez. Então, por isso que os nossos alunos do treinamento, muitos deles assistem mais de uma vez o treinamento, porque a ideia da repetição é para isso, para que cada vez você consiga pegar um detalhe novo. E assim, ao longo do seu desenvolvimento e do amadurecimento do seu trabalho na fotografia newborn, isso vai ajudar porque você vai cada vez, pega uma sacada nova, uma coisa, nossa, eu assisti isso, mas eu nunca tinha entendido essa parte, nunca percebia isso, aí assiste de novo, tipo, cai a ficha, sabe? Por isso que eu assisti umas 300 vezes o filme Procurando Nemo. E sabe todas as falas. Mas é porque eu fico pensando assim, cara, a gente tem muito a aprender com a Dory e com o Marlin. Com a Dory, porque ela é a pessoa mais zoada que eu conheço na vida e mesmo assim ela consegue ser extremamente feliz e confiar em todo mundo. Ela confia no Bruce, que é o tubarão que come outros peixes, entende? Tipo, ela confia nas pessoas. Ela confia em todo mundo e ela consegue transmitir uma coisa muito boa para todo mundo. Então, é aquela pessoa que tudo deu errado na vida dela, que ela nem lembra quem ela é direito, e mesmo assim ela consegue ensinar as pessoas a olhar o lado bom das coisas. E além dela, o Marlin, que é o cara que contra tudo e contra todos desafiou a natureza, atravessou o mar para buscar o filho. Então a gente vê no Marlin o que uma mãe faria por um filho. O Marlin é pai e mãe do Nemo, né? Então você vê
Tem muito a ensinar. Façam suas crianças assistirem Procurando Nemo, porque tem muito a ensinar. Só que a gente, como adulto, muitas vezes olha para as coisas, desenho. Gente, tem um ensinamento riquíssimo, incrível, fora a parceria. Tudo bem que chega no final o Marlin desiste da Dory e essa cena me deixa muito triste. Mas, ok, chegou o momento em que, né, ela ensina, inclusive, as pessoas, quando eu falei em outra live, continue a nadar, ela tem isso como um propósito de vida e ela ensina as pessoas, olha, já tô falando que peixe é uma pessoa. Ela ensina os peixes, ela consegue salvar os peixes por falar para as pessoas continuem a nadar, continuem a nadar. Você falou que a Dory é a pessoa mais zoada que você conhece. Mas a Dory é uma pessoa, cara. Você tem que ver. Os loucos que escrevem esses filmes, eles pegam de uma pessoa, com certeza. Porque ele não conheceu um peixe que esqueceu quem ele era. Não sei, dependendo do nível da toxicidade no corpo, talvez ele perceba. E cada vez que eu assisti esse filme, eu consegui encontrar. E não é, claro que não é só o Nemo, tá, gente? Nemo é um dos filmes que eu amo demais, porque é divertido, é gostoso e tal. Mas existe uma série de filmes, de séries que são excepcionais, assim, para assistir, para você aprender com histórias e, em alguns casos, com a fotografia também. Muito bem, para de devagar, vamos voltar ao assunto. Mas os meus clientes nunca seguem as orientações que eu mando. Os clientes não seguem orientações. Vamos lá. Eles não me obedecem. O que eu faço? Primeiro, a gente tem que entender que existe uma forma de dizer algumas coisas para eles. Porque você não pode falar algo que seja arbitrário. Você não é o dono do mundo. Mas eu sou o filho do dono. Tipo, não. Você é você, seu cliente é seu cliente, e você tem que fazer com que ele entenda que o que você está sugerindo de orientação é uma sugestão, que isso vai ajudar. E que se não der para seguir, tá tudo bem. Óbvio que eu não vou lá embaixo das minhas orientações e escrevo o que não der para seguir, tá tudo bem, porque é como se eu dissesse, você não precisa de nada disso que vai funcionar igual. Entendam? E existe uma forma, tem que começar a pensar assim, ó. Eu mando uma mensagem para Dani. Oi, tudo bem? A Dani manda, oi. Exatamente com essa cara, assim, oi. E eu tava assim, oi, tudo bem? Oi. Mas será que a Dani mandou uma mensagem assim pra mim? Ou será que eu li assim? Será que a Dani tava, na cabeça dela, mandou oi? Só que ela só mandou o i, só com um i. Ai, que seca, né? Tal, era assim, agora eu coloco um monte de emoji pra pessoa entender. Porque eu ensinei, e inclusive eu faço isso com o cliente. Você não sabe em que momento, você não sabe em que momento ele vai ler a sua mensagem. Ela pode estar puta nessa hora, porque brigou com o marido, porque discutiu, porque aconteceu alguma coisa, porque o bebê chorou, o marido não tá ajudando, ou porque a sogra tava lá, ou porque alguém tava lá, N coisas acontecem nesse momento. Ela não conseguiu tomar um banho decentemente. E aí você mandou uma mensagem. E aí ela tá, né? Aí ela leu, não tem nenhum emoji, não tem nada. Fala, nossa, que fotógrafo... Ui, também não vou fazer nada. Pode acontecer. Ficou com raiva, estava com raiva, potencializou a raiva dela, sem que você percebesse, porque não foi a sua intenção, isso é óbvio. Mas o momento em que a pessoa lê, agora, se tem um coração, se tem um emoji, por mais que ela esteja ali no momento não tão bom, tipo... Ai, que bom que ela me mandou isso. Vou ver o que eu posso fazer. É mais ou menos assim que funciona. Nós somos assim. Agora, experimenta. Essa é a beleza da linguagem. Linguagem informal ainda por cima, né? Essa é a beleza da existência dos emojis. Aí agora tem figurinha. Nossa, eu amo tanto figurinha, sabe? Mas daí eu não fico mandando pra pessoas estranhas. Fica mandando figurinha pro cliente. Só pra conhecido. Só se o cliente já te mandou. Mas o que eu quero, a gente falou sobre ser... Vou precisar do meu celular, posso? Uhum. A gente falou sobre ser psicólogo, né? Eu vou mostrar um áudio. Esse áudio, ele na verdade seria mostrado em outro momento, mas eu acho que faz sentido agora. Vou deixar aqui perto, não sei se a galera do Insta vai ouvir. Legal, Bel. Nossa, isso que eu gosto do teu trabalho, sabe? Por isso que você é tão bem sucedida na tua profissão, porque você realmente dá um atendimento diferenciado, você é quase uma psicóloga. Vou deixar só esse pedaço. Você é quase uma psicóloga. Por quê? A comunicação. O que acontece? Ela queria fazer foto com o irmão mais velho. A gente vai fazer uma live só para explicar como fazer foto com o irmão mais velho. Porque é importante, existe uma psicologia por trás mesmo. E então, eu conversei com ela sobre várias questões, fiz várias perguntas, e isso eu vou contar com detalhe nesse outro momento. E quanto mais eu perguntava, mais ela ficava chocada, assim, do quanto eu tava entendendo e buscando entender como o irmão estava se sentindo.
Porque isso é importante para os pais, para mim, para o irmão. E tem uma série de correlação aqui, e isso tudo eu vou explicar quando a gente for falar sobre fotografar com irmãos. Só que aí, quando eu fui falando e me comunicando com ela, pode pôr de volta lá, e me comunicando com ela, falando sobre isso, inclusive, eu fui mandando algumas imagens para ela ter uma ideia do que daria para fazer, no caso XYZ, e ela ficou assim, uau, tipo, na pior das hipóteses, existe uma possibilidade, ou eu já sei o que pode acontecer e de que forma lidar. Porque eu ensinei, de algum modo, isso para ela. Inclusive, dei algumas orientações de coisas que ela já podia praticar em casa, com o irmão mais velho, para quando chegar no estúdio facilitar a nossa vida, para a gente conseguir fazer foto. Então, existem situações. Aqui a comunicação foi primordial. E depois eu conto toda essa história na próxima live. Mas, de novo, entra a comunicação e a experiência que ela já começa a ter antes de chegar no estúdio. Porque isso foi antes. Antes dela ir para a sessão, ela já falou, por isso que eu gosto do seu trabalho. Porque, além de tudo, você é psicóloga. Entende, né? O Se nosso coloca no lugar do cliente outro. não é só mais um, vem aí, eu faço sessão e pega ali o bebê e já começa. Um dia já foi assim, mas hoje em dia não é mais assim que funciona. Hoje em dia, a gente conversa com o cliente antes, entende as necessidades, orienta como vai funcionar o dia do ensaio, o que precisa levar, o que não precisa, o que precisa fazer. Então, a gente explica coisas do tipo, o que a gente vai fazer na sessão? A gente vai fazer tudo o que o bebê permitir, de acordo com o que o bebê permitir. A gente não vai passar nenhum limite do bebê. A gente não vai forçar o bebê a nada. Porque é o bebê que manda na sessão, basicamente, né? Então, ninguém consegue obrigar o bebê eu quero fazer todas as poses, ok, mas será que o bebê vai permitir? Será que ele vai ficar confortável nessas poses? Então, até quando os clientes veem uma determinada pose e falam assim, eu queria muito que você fizesse essa pose, e às vezes é uma pose simples, uma pose, sei lá, a pose do koala, e aí o bebê não tá ficando confortável de barriguinha para baixo, a gente não tá conseguindo fazer essa pose, a gente vai lá e fala pro cliente, olha, o bebê não tá ficando confortável de barriguinha para baixo, explica o que pode estar acontecendo, e aí o cliente fala, ok, sabe, tá tudo bem, sei lá, o seu cliente, põe lá o bebê, tá esgoelando, a mãe quer a foto, eu vou fazer assim mesmo porque o cliente tá querendo, então tem que ter alguns cuidados, e a forma como a gente fala com o cliente evita a frustração, daí ele não vai sair da sessão, ficaram lindas fotos, mas eu queria tanto aquela foto do koala, eu queria tanto a foto em tal produção, mas que pena que não deu certo, porque você soube lidar com a situação, orientou, e aí ficou tudo bem. E existe um jeito errado de passar as orientações para os pais? Sim, do jeito que eu falei, de ser arbitrário, de ser obrigatório. Por exemplo, orientação. Orientação é orientação. Não é obrigação, não é proibição. Orientação de não ir muitas pessoas da família não é proibir ir outras pessoas da família. Isso é um jeito errado. É proibido a entrada de vó. Eu grito porque essa parte é importante. A gente fala, gente, na sessão newborn não é permitido a permanência de avós no ensaio. Gente, a gente orienta que venha a mãe do bebê mais um acompanhante. Não precisa ir em 2 carros com a família inteira, mas ok, se for também, entra todo mundo, vai fazer o quê, né? Tem que deixar entrar. Então, assim, jeito errado é não proibir e não ser arbitrário, tá? Seja flexível. Quanto mais flexível você for, melhor para a família. Quanto mais gente ela tá levando no ensaio, mais insegurança ela tem. É um fato. Um jeito certo de você passar orientações para os pais é passar orientações para os pais. Como a palavra diz, ao pé da letra, orientar. Para isso, eu vou... eu posso abrir no bloquinho de notas mesmo aqui. Eu vou dar dicas para vocês exatamente como eu faço, tá? Como é que eu faço? Eu tentei de várias formas enviar as orientações para os pais. Só que aí, várias formas que eu digo, por exemplo, em vídeo, em PDF... Mas eu percebi que a melhor forma, o que mais
deu certo para os meus clientes foi pelo WhatsApp com os emojis bonitinhos, tá? Porque aí tá mais fácil, o WhatsApp eles abrem, não que eles não consigam abrir o e-mail, mas eles preferem abrir o WhatsApp. Tá na mão, e né? assim tá na mão e eles já conseguem Eu ler vou vir com mais aqui porque facilidade. eu tenho que ler. Você consegue ler de Não, eu longe. sou ceguinha, né? Então, olha só, eu coloco aqui orientações para a sessão newborn. Aí já coloco o dia da sessão e o horário da sessão, só para relembrar. É isso. Primeira coisa, ideal que não seja agendado nenhum outro compromisso no mesmo dia da sessão. Ideal. Não é proibido agendar outra coisa no dia da sessão. Mas é só para os pais, assim, tem a sessão que marcou de manhã e meio-dia marcou o pediatra, e daí, Ou ai o meu Deus, não contrário. vai acabar a sessão, e daí tem que ir ao pediatra, sabe? Para não acontecer esse tipo de coisa. Ou o contrário, às vezes, né? Foi para algum lugar, foi para o churrasco da família e decidiu fazer sessão, sei lá. Tem gente que faz sessão à noite também. Amamentação. Caso o bebê tome complemento, mesmo que seja somente durante a noite, o ideal é trazer o suficiente para 3 mamadas. Se o mamar for só no peito, tá tudo certo. Por quê? Eu tô dizendo pra mãe, se ele toma, traz. Mas se ele não toma, se ele não faz uso, tá tudo bem. Não precisa trazer nada, entendeu? Eu não estou dizendo que é obrigatório trazer leite, porque se o bebê tem amamentação exclusiva, ele vai mamar no peito. Outra coisa, por que eu peço mesmo que seja só à noite? Porque normalmente a mãe dá à noite pro bebê dormir. Pode ser que o pediatra tenha orientado e pode ser, provavelmente o pediatra orientou. Eu não lembro de ter visto alguma mãe que deu por conta. Então, o pediatra orientou para o bebê poder dormir e para complementar. Então, nessa hora pode ser útil. Bel, por que você pede 3? O bebê toma 3? Não, porque já aconteceu da mãe preparar e derrubar. Pode acontecer, gente. Vai ali preparar, derruba a única coisinha que ela levou, que às vezes leva num potinho, assim, separadinho para montar ali na hora. Derrubou e daí estragou, tipo, não tem mais. Então, ok. Feito isso, leva o suficiente para 3. Se acontecer 2 erros no processo de execução, eu tenho 1 ainda. Roupinha. Se possível, traz o bebê só de fralda, bem enroladinho na manta. Se não, vista nele apenas um macacão fácil de tirar. Assim evitamos de acordá-lo no momento de tirar as roupas. Não precisa trazer nada para as fotos. Temos tudo no estúdio, sempre acompanhado de um emoji, tá? Chupeta. Traga, mesmo que o bebê não use. Em casos em que o bebê já mamou e ainda tem reflexo de sucção muito intenso, muitas vezes a chupeta pode ajudar. Aqui, se a mãe me manda... Normalmente, quando a mãe não usa chupeta, ela responde assim, Bel, só tem uma coisa, ele não usa chupeta. Tá tudo bem. Ou então, só tem uma coisa, eu não quero dar chupeta. Tá tudo bem. Eu respeito qualquer opinião. Inclusive, se o cliente vier de outra forma que não seja do jeito que eu orientei, tá tudo bem, tá? Então, respeito. Eu só coloco aqui porque às vezes a mãe tem chupeta e dá chupeta, só que ela fala assim, ele não pega, ele não usa, ele não pega, já tentei, já quero. Tem gente que vem enlouquecidamente querendo que o bebê pegue chupeta e ele não pega. Enfim, tem uma série de condições. Aqui não é obrigatório. A gente não faz uso de chupeta se o cliente não faz o uso de chupeta. Acompanhante. Para que a sessão newborn seja tranquila, o ambiente precisa estar tranquilo. Isso influencia e reflete no bebê. Por essa razão, o ideal é vir apenas o pai e a mãe, ou então a mãe e um acompanhante. Porque senão a mãe fala assim, meu marido não pode ir, mas a minha mãe pode ir comigo, ou a babá pode ir comigo, né? Então, a mãe não quer ir sozinha, e tá tudo bem. E tá tudo bem se vier o pai, a mãe, a avó também, sabe? Estado de saúde. Caso o bebê apresente sinais de resfriado ou qualquer problema de saúde, nos avise e leve o bebê ao pediatra. Não iremos fazer o ensaio nesse caso, vamos remarcar. Caso algum acompanhante esteja gripado ou com alguma doença contagiosa, não permitiremos a permanência do mesmo no local por questões de higiene e segurança. Hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho, né? O nosso cenário está um pouquinho diferente. Mas, se isso acontecesse, por exemplo, a mãe tá com alguém ali da família que ela gostaria de levar que tá assim, essa pessoa pode nos transmitir também. Não é só o fato dela estar ali no meio com o bebê, porque pode ser que ela esteja ali com o bebê já em casa, mas pode nos transmitir. A mãe, se ela tá resfriada, a vida dela continua. A mãe, a avó, a gente não. Se eu tô resfriada, eu não posso atender recém-nascido. Se eu tô gripada, eu não posso atender. Eu tenho que ficar afastada até que eu fique bem. Então, já houve casos em que a mãe foi com um bebê assim, resfriado pro estúdio, e então eu pedi para que ela fosse para o médico e remarcasse o ensaio. A maioria das minhas orientações ela foi sendo lapidada ao longo dos ensaios que eu fui tendo. Cólicas. Se o bebê já apresenta sinais de cólicas e o médico receitou algum medicamento para alívio das dores,
não esqueça de trazer. Por que eu falo não esqueça de trazer? Porque ele toma num determinado horário. Pode ser que no meio da sessão ou um pouquinho antes de iniciar a sessão seja o horário do bebê tomar o remedinho e a mãe acaba esquecendo. Horário. Nós sempre estamos no estúdio, no mínimo, com 1 hora de antecedência, para que possamos deixar o ambiente quentinho, confortável, e por essa razão a pontualidade é fundamental. Eu não tenho problemas de clientes que atrasam, mas eu não tenho porque eu tenho essa orientação. Então, os clientes se preparam para isso. Porque se ele atrasa 1 hora, eu já vou estar lá há 2 horas esperando. 1 hora de antecedência, que eu sempre tô, e mais 1 hora esperando o cliente. Eu tive 3 casos. Eu tenho aproximadamente 1000 bebês fotografados, 3 casos de atraso. Atrasos longos, não né? de 10 minutos, né? De 5, 10 minutos. E eu tenho muitos clientes que chegam 5 a 10 minutos antes do horário, inclusive. Aí eu coloco aqui, ó. A minha sessão, ela dura em média 1h30, mas eu coloco que dura 2 horas. Por quê? Porque meu cliente escolhe as fotos lá. Então eu prefiro jogar um tempo maior e se acabar antes, ele vai embora antes. Então eu coloco aqui, a sessão dura em média 2 horas. Esse tempo pode ser maior ou menor de acordo com o comportamento do bebê. Portanto, não marque nenhum outro compromisso no mesmo dia, para que possamos fazer tudo com calma. Por que eu falo que dura 2 horas e não o tempo que eu duro? E que falo que ainda o tempo que dura. E falo ainda que pode durar mais. Porque senão, ele pode pensar, 1h30 é rapidinho, eu posso marcar outra coisa ali. E aí pode ser que ele me apresse. E já aconteceu algumas vezes, o pai falou assim, vai demorar. Eu ficava assim, vai demorar. E às vezes passa ali meia hora, o pai já tá perguntando se vai demorar. Então, aí parou de acontecer. E aí, coloco o endereço, explico que tem estacionamento e que é tudo muito simples e que qualquer dúvida, a pessoa pode me chamar. Pronto. É assim que eu mando. E outra coisa, essas são as dicas, né, que vocês podem anotar. Depois, quem quiser, acho que a gente até disponibilizou para baixar, se eu não me engano. Tem que dar uma olhada nisso. Não tem um vídeo. A gente tem um vídeo no YouTube que você fala das orientações para os pais. É verdade. Assim, bem detalhado. Quando aparece entra... um box. Quando entra no YouTube, é o vídeo que está de destaque. Que aí você pode seguir essas orientações. O nome do vídeo é Orientação para os Pais. É fácil de achar. Só que lá a gente só está falando sobre as orientações. Não explicou tudo que a gente explicou aqui. Lá está mais resumido. Então, gente, essas são as orientações. A comunicação é o poder. Você precisa se comunicar melhor com o seu cliente. É uma forma de orientar o seu cliente também, de forma conduzida, de forma orientada. Isso ajuda muito no seu ensaio. E tá tudo bem se o seu cliente não segue tudo. É orientação, como eu falei. Então você tem que estar tranquilo se não aconteceu o que ele falou. Tem bebês que vêm com trocentas roupas, mas se eu não dissesse pra mãe que o ideal era vir peladinho ou só com uma, ele viria com mais roupas ainda. Ainda mais aqui em Curitiba, que é uma cidade mais fria. Então, se a gente não orienta para que venha com uma roupa fácil de tirar, aí tem umas que dão um super trabalho. Exato. Então, essa foi a nossa live de hoje, falando sobre como orientar os pais para a sessão newborn.